Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda trazendo aqui para você o último episódio da nossa série Dissecando Álbuns do Pink Floyd. O último do Pink Floyd. Vão ter mais vídeos falando dessa série aí, dissecando álbuns de outras bandas daqui para frente, né? Semana passada falamos do The Division Bell de 94 e hoje vamos falar, claro, do The Endless River, que foi lançado 10 anos depois, 2014. É um disco que, na verdade, ele não iria sair, mas ele foi lançado como uma homenagem ao tecladista fundador da banda, aí, junto do Syd Barrett, Nick Mason e Roger Waters, né? Richard Wright, grande tecladista, o cara responsável por toda a ambientação, grande parte das experimentações, aquele som de teclado espetacular, que você sabe que é extremamente importante para o som do Pink Floyd. O Richard Wright, com certeza, ele era uma das peças principais da banda, a alma no que se diz respeito a toda a parte espacial e ambiental do Pink Floyd. E ele acabou falecendo, né, numa luta contra o câncer em 2008, dia 15 de setembro, dia do meu aniversário, cara. Dia do meu aniversário, 15 de setembro, já vi na internet logo de cara, de manhã, aquela notícia terrível. O tecladista que eu mais gostava morreu, dia do meu aniversário, que coisa. Mas fazer o quê? Então, o que acontece? Como você sabe lá, como foi na época do medley, que o Pink Floyd, eles gravavam um monte de peças, né, chamada Nothings, né, que depois viria a se tornar o clássico Echoes. Eles também fizeram isso de 93 para 94 na gravação do The Division Bell. Eles queriam trazer uma espécie de clima que eles tinham, que eles vinham tendo nas composições dos álbuns da década de 60 para meados de 70. Aqui, quando Roger Waters tomou as rédeas da banda, toda aquela camaradagem, aquele espírito de banda havia acabado por causa do estilo ditatorial do Roger Waters. Então, o que acontece? Eles começaram ali a fazer as composições baseadas em peças que eles chamavam de cluster, como nós falamos, né? Para o Division Bell. E quando o disco foi gravado, sobraram 36 peças. 36? Eram 65, 31 peças. 31 peças sobraram. E essas 31 peças, o Andy Jackson, que era ali o engenheiro de som deles, iria fazer um disco de sobras chamado The Big Spliff, né, que eles estavam pensando em lançar junto com o The Division Bell como material adicional, né, um disco duplo com essas peças. Mas na época descartaram a ideia e ficou toda aquelas sobras lá guardadas. E o que acontece? Depois que houve essa perda terrível, eles pegaram e pensaram, David Gilmour junto com Nick Mason, reaproveitar todas aquelas sobras, né, do Division Bell, o Big Spliff, para fazer um álbum póstumo em homenagem ao Richard Wright, um cara muito importante na época que ele morreu. Inclusive o Elton John prestou tributo, homenagem a ele e muitas outras celebridades. Foi uma perda realmente terrível para o mundo do rock, ainda mais por se tratar de um membro do Pink Floyd, né? E a sua morte realmente impossibilitou um possível, talvez, depois de 2005 do Live Aid, um regresso da banda. E muitos, inclusive, quando foi anunciado aí a saída de um novo álbum em 2014, especularam de talvez o Roger Waters voltar nesse álbum, porque já não tinha mais o Richard Wright, e, né, eles tocaram no Live Aid. Não aconteceu. E o que acontece? O David Gilmour chamou o Youth, que é o Martin Glover, chamou também, claro, o Andy Jackson, chamou o Phil Manzanera para produzir. O Andy Jackson pegou todas aquelas sobras e ele começou a trabalhar. Trabalhou durante 6 semanas naquelas sobras, juntamente do Phil Manzanera, né? Com alguma ajuda também do Bob Ezrin, que depois ele foi acreditado como coprodutor lá
E o que acontece? Depois que o Andy Jackson e essa galera começou a trabalhar e começou a dar forma a essas sobras, o David Gilmour foi para o estúdio, eles foram pro Astoria, né? Já tinham gravado alguma coisa no Britânia, que na verdade são as gravações originais. Engraçado que muitas coisas que foram gravadas ali pro Division Bell foram gravadas sem o Richard Wright saber. Ele estava lá fazendo as brincadeiras lá com o teclado e o David Gilmour gravava, ia gravando. E com certeza ali, depois que o Division Bell foi lançado e houve aquela turnê ali, se criou um estreitamento da amizade deles. E você sabe que o Richard Wright participou do disco do David Gilmour de 2006, On Island, inclusive aquele DVD, que é um dos melhores DVDs que eu tenho de rock, é aquele David Gilmour in Concert. Quando o Richard Wright aparece, é emocionante, tocando aquela música do álbum dele, né, Broken Shine, aquela música Breakthrough, que no disco quem canta é a Sinéad O'Connor. Inclusive eu vou fazer aí também, vou falar sobre os discos solos e vou falar do disco também de 96 do Richard Wright, chamado Broken China, além do Wet Dream da década de 70. Vou falar desses discos todos depois que acabar de falar aqui do Pink Floyd. Então, cara, o Richard Wright ele veio a participar ali da banda do David Gilmour, depois que ele lançou On Island, gravou junto com ele Life in Gdansk, Remember a Night, aquele DVD espetacular, muito bom, e criou-se então aquele vínculo do David Gilmour e Richard Wright, e ele, né, tocado por isso, ele decidiu pegar todas aquelas sobras, eram realmente interpretações e músicas tocadas, peças tocadas pelo Richard Wright. Ele queria lançar isso. Ele chegou a dizer no começo dos anos 2000, o David Gilmour, que ele lançaria esse disco com essas sobras e era para os fãs mais hardcore do Pink Floyd, era para os fãs mais ávidos, os fãs mesmo de carteirinha. Ele inclusive disse que ele seria um disco ambiental, atmosférico, meio new age, para você sentar num puff, no escuro, botar o fone de ouvido e viajar. E realmente a proposta do disco é essa, né? Foram gravadas aí então 18 peças, 18 partes divididas em quatro, que como é um disco duplo, ficou cada lado uma peça distinta. Não tem nada conceitual, não tem nenhum conceito, simplesmente essas peças, elas estão ali, escolhidas ali pelo David Gilmour e o Nick Mason para compor esse álbum. Eu ouvindo esse álbum, eu não tenho a cópia física, eu fui deixando para frente, um dia eu vou ter, um dia eu vou comprar. Mas ouvindo esse álbum, o que eu sinto nesse álbum? Eu sinto que ele é uma espécie de músicas sobressalentes, músicas que dariam assim uma sequência para outras músicas. Eu vou falar as faixas aqui a partir de agora, e conforme eu for falando as faixas, você vê comigo depois se você concorda ou não. A impressão que eu tenho é que cada música que tem aqui no The Endless River, inclusive você sabe, né, que esse título ele veio da última frase do High Hopes, né? Termina com essa frase, The Endless River. A capa, eu já vou dizer logo, Storm Thorgerson aqui já tinha falecido, mas estava o Aubrey Powell, e ele chamou um cara chamado, eu notei aqui o nome do cara aqui, porque o nome do cara é complicado. Cadê o nome do cara? Ele é um cara que foi escolhido aí para fazer essa capa aí, rapaz. Eu vou ver o nome dele daqui a pouco e vou falar para vocês. Eu não estou conseguindo achar agora, mas daqui a pouco eu vou falar o nome dele. E o que acontece? Toda faixa que tem esse disco dá a impressão que ela poderia ser colocada em um disco do Pink Floyd antes ou depois de alguma música. Você que conhece bem o disco, de repente você vai ter essa mesma sensação que eu. Se você não conhece e quiser experimentar, você vai ver que funciona. Então vamos falar que eu tive que anotar, são 18 peças aqui, eu realmente não decorei o nome dessas músicas não, a maioria eu ponho o CD lá para ouvir e vou te dizer, eu não ouvi esse CD mais de 10 vezes não. Vamos lá, já começa com a música chamada Things Left Unsaid, né? Things Left Unsaid, que ela já começa com uma entrevista aí do Richard Wright,
ali no período da gravação do Life in Pompeia. Ali você vê o Richard Wright falando algumas coisas e a música começa assim. Depois que ele termina de falar, vem uma onda sonora, um som que dá a impressão que ali é como se fosse a passagem dele. A passagem dele, que eu falo, a morte. Uma coisa que eu consigo captar nisso aí, vem um som, né? Aí depois a música ela se torna calma e bem atmosférica. E ela, não sei porquê, ela me remete um pouco a Signs of Life. E eu acho até que ela caberia bem ali, antes ou depois da Signs of Life. Então o disco começa com essa música. A maioria das músicas aqui, composição do Richard Wright com David Gilmour. Algumas têm a parceria do Nick Mason, mas a maioria é Wright e Gilmour. Em seguida vem uma música chamada It's What We Do, que, cara, a música parece que ela pode ser colocada ali no final do Shine on Crazy Diamond. Você pode pegar ela e colar ali, terminou de Shine on Crazy Diamond, aquela parte que toca aquele pedacinho de CML Play, você pode imediatamente colocar essa música aqui, ó, a segunda faixa do Endless Rivers, que é It's What We Do. Cara, parece muito, você sabe, a mesma bateria, cara, é a cara dali do final do Shine on Crazy Diamond, lá o finalzinho, lá do lado 2 do vinil. Cara, eu já fiz essa experiência, eu peguei as músicas do The Endless River e coloquei com as músicas que eu achava que elas eram inspiradas. Essas músicas aqui, essas peças, como eles queriam fazer uma volta àquele som dos anos 70, essas peças foram feitas sendo pensado naquele som. Inclusive, você sabe, eu falei no vídeo passado, tudo usando aqueles teclados antigos do Richard Wright, né? O Division Bell foi gravado com os teclados antigos do Richard Wright. Em seguida, nós vamos com a música chamada Ebb and Flow, cara, que tem aquele piano Rhodes, que é usado ali no começo de Chip. Essa musiquinha pequena de 1 minuto e pouco, cara, se você colocar ela ali e depois começar Chip, faz essa experiência que você vai ver, parece que eles estão ali catucando com cada faixa aqui do Endless River uma música do Pink Floyd antiga. Depois vem uma música, para mim, uma das melhores do disco, que é a Sun. Cara, ela é muito maneira, cara, ela me lembra muito algumas coisas de One of These Days, cara, e tem também uns lances de On The Run e Welcome to the Machine, cara. Dá uma escutada nessa música Sun, é uma das melhores do disco, muito bacana essa música. Depois vem uma música chamada Skins, que aqui tem parceria na composição do Nick Mason, tem um solo de bateria, cara, que te remete imediatamente ao Salsa for Secrets e ao More, cara. É a cara desses dois discos, cara. Aquelas percussões que o Nick Mason usava, tá tudo aqui nessa faixa aqui, Skins. Tu pode pegar essa música Skins aqui, largar dentro do Salsa for Secrets e o More, que vai combinar, pode ter certeza. Em seguida vem uma faixa também pequena chamada Unsung, que também me remete um pouco a Welcome to the Machine. Tem umas trocas de acordes ali que lembram Welcome to the Machine. Poderia ser colocada antes ou depois da Welcome to the Machine no Wish You Were Here, cara. Tem uma música também, Anicina, cara. Anicina, eu já fiz isso. Eu peguei Us and Them, coloquei essa Anicina e depois eu coloquei Terminal Frost. Cara, casam certinho uma com a outra, cara. Tem um sax aqui interpretado pelo Gilad Atzmon. Gilad Atzmon é o nome do cara que tocou o sax aqui. Cara, experimenta fazer isso. Us and Them, depois tocar essa música aqui, Anicina, e depois botar Terminal Frost. Cara, as músicas casam perfeitamente, cara, casam perfeitamente. Então essa Anicina aqui, ela tem a cara dessas músicas aí, que eu tô falando pra você. Depois vem a música aqui do Wright, né, que é só piano, The Lost Art of Conversation, que é o tema lá do The Division Bell, né, e ela me lembra um pouquinho aquele teclado do Coming Back to Life, também poderia estar ali tanto antes como depois de Coming Back to Life do The Division Bell. Vem em seguida uma música chamada Noodle Street. Noodle Street, cara, também ela poderia entrar antes dali, ao invés de Cluster One, ela poderia entrar antes de What Do You Want From Me, ou depois.
É a mesma onda de What Do You Want From Me do The Division Bell, também é a mesma onda do Have a Cigar, do Wish You Were Here, também poderia casar ali, a música totalmente inspirada nessas duas músicas, e ainda caberia, não tem aquela parte mais funkeada do Echoes, que tem no meio com o baixo do Roger Waters, ela caberia ali também, essa música que eu estou falando para vocês aqui, a Noodle Street, é a cara dessas três músicas, aquela parte lá no meio de Echo, What Do You Want From Me e Have a Cigar. Cara, parece que foi feita para encaixar ali com essas músicas. Depois vem uma música chamada Alan's Why, parte 1 e 2, vou falar logo da parte 1 e 2. Essa aqui, cara, essa música aqui é a cara de Run Like Hell. Imagina se o Alan Parsons com seu projeto gravasse Run Like Hell. É mais ou menos isso aí, parece Run Like Hell, aquela guitarra com uma cara meio de Alan Parsons. Dá uma ouvida nessa música aí, é Alan's Why, parte 1 e 2. E entre essas aí nós temos uma música chamada Night Light também, que é uma vinheta rapidinho, não dá nem para associar ela com nada. Depois vem aí uma música chamada Autumn 68, claro, fazendo uma referência aí a Summer of 68, né, do Richard Wright. Aqui é uma música que foi gravada durante os ensaios ali num show do Pink Floyd no Royal Albert Hall em 1969. David Gilmour tinha essa gravação, o Richard Wright tocando um órgão de tubo, e o David Gilmour gravou ele tocando isso aí no ensaio de 1969. Ele pegou e fez aqui, no caso, essa faixa chamada Autumn of 68. Em seguida nós vamos com uma música também que é a cara daquela Keep Talking, né? Até porque tem o Stephen Hawking falando, tem todas aquelas palavras do Stephen Hawking lá em Keep Talking. O David Gilmour levou ali semanas editando aquelas frases, aquelas palavras para falar o que ele queria. Aqui nessa música, que é o Talking Hawking, ele coloca completa as palavras do Stephen Hawking, completas as frases, sem edição. Aí tu vê o trabalho que deve ter dado para fazer aquilo. E a música também, ela casa certinho ali no final de Keep Talking, como se você pegasse o final de Keep Talking e colocasse ela, a Talking Hawking, ou no começo também funciona. Depois nós vamos para uma música chamada, tem duas músicas que juntas elas parecem com aquela Empty Spaces de The Wall. Tem a Empty Space e aquela sequência que não foi para o disco, What Shall We Do? Aqui tem duas músicas, uma chamada The Calling e a outra chamada Eyes of Pearls. É a cara da Empty Spaces, aquela viagem da Empty Spaces. Essas duas músicas, The Calling e Eyes of Pearls, é a cara daquilo. Em seguida vamos para a última música do disco chamada Surfacing, muito bacana, tem uns vocais aqui da Durga McBroom, que participa aqui do disco junto com o David Gilmour. Essa música tem a cara, ela poderia entrar depois da Polos Apart, cara. Tem aquele violão do Polos Apart, tem aqui no meio da música aqui, cara. É a cara de Polos Apart. Então, o que eu quero dizer para você é que essas músicas, elas parecem que são interlúdios, prelúdios, elas são músicas para se encaixar com essas músicas que eu estou falando para vocês. Muito baseado no som antigo do Pink Floyd, é como se fosse um apanhado do que o Pink Floyd fez, revisitado naquele tempo com aquela tecnologia, né? E acaba soando como realmente o Pink Floyd do século XXI. É assim que eu vejo, entendeu? É um disco fácil de ouvir? Não é um disco fácil de ouvir, mas para mim ele também não é um disco que se coloque, se deixe fora da discografia do Pink Floyd. Porém, eu acho que como último disco do Pink Floyd, ele deixa a desejar, né? E em seguida vamos para a última faixa, que é o single do disco, que é a música Louder Than Words, que ela foi inspirada na letra da Polly Samson, que ela escreveu na ocasião ali do Live Aid, quando o Pink Floyd se reuniu com o Roger Waters, convidou o Roger Waters para participar daquele evento, né, do Bob Geldof.
E ela percebeu que durante os ensaios, durante todo o tempo que eles estiveram juntos antes do show, eles não se comunicavam, eles não se falavam, eles ensaiavam, olhavam para a cara do outro, acabou o ensaio, iam beber uma água e voltavam de novo para ensaiar. O Roger Waters não falava com ninguém, eles não falavam com o Roger Waters. A única coisa que eu lembro é um esporro que ele deu no Richard Wright, quando o Richard Wright foi dar uma sugestão sobre um lance que o Guy Pratt, que é genro do Richard Wright na ocasião, ele chega pro Roger e fala assim: pô, o Guy foi uma parada assim com baixo. O Roger Waters chega pro Richard Wright e fala assim: o que você e o Guy fazem, eu não tenho nada com isso. É como se ele tivesse, não quero saber disso aí. Aí o David Gilmour olhou pro Richard Wright, tipo assim: é com esse cara que você quer tocar, né? Enfim, aí ela pegou e pensou em todo o silêncio durante os ensaios, e aquele show que foi perfeito, né? E aquele show me diz muita coisa, cara. Quando eu vejo aquele show, eu já vi várias vezes o show do Live 8 aí, e você vê que ali realmente o Roger Waters não parece estar sobrando, cara. Pra mim parece estar sobrando, ali poderia ser o Guy Pratt, pra mim, né? Enfim, o que acontece? Ela escreveu as letras baseadas nisso, David Gilmour pegou alguns teclados do Richard Wright e musicalizou as frases da Polly Samson, e nasceu aí a Louder Than Words, que é uma música, também não é uma música para fechar, cara, a discografia do Pink Floyd. Eu acho, apesar que tenha Hey Hey Rise Up, né, para fechar a discografia, eu acho que o Pink Floyd, cara, que eles deveriam, cara, acabar com essas coisinha deles e tentar gravar pelo menos aí um EP, cara. O Nick Mason, o Roger Waters, David Gilmour, enquanto dá, mas é só um sonho. E o disco foi lançado aí, ele foi o disco mais vendido na Amazon UK, cara, na época que foi lançado, pré-venda, foi campeão de vendas. As primeiras cópias de vinis acabaram rapidamente, desde 97 até 97 em diante. Parece que ninguém mais vendeu tantos vinis como o disco The Endless River. Porém, teve críticas mistas, pessoal, tem gente que gostou, tem gente que sentou o pau. É um disco que eu não senti aquela vontade de adquirir a cópia física, né? Eu escuto, quando eu escuto eu acho legal, mas vou voltar nele daqui a 5 anos, é bem por aí. Então tá aí, mais um vídeo aí dissecando álbuns do Pink Floyd. Não tem muito o que falar, na verdade, que é praticamente um disco de sobras, e tudo que a gente tinha para falar a gente já falou nos outros vídeos. Mas tá aí o Pink Floyd aí, mais uma vez, trazendo alguma coisa pra galera. A galera tava todo mundo ansioso quando o álbum saiu. Tem muita gente que gostou demais do álbum. Eu lembro que eu li resenhas de gente que... Eu vi alguns rankings também, e que esse álbum às vezes é colocado até numa boa posição, né? Semana que vem, o que eu vou fazer? Semana que vem o ranking que eu prometi eu vou fazer, na minha opinião, não vou dizer do pior, vou falar do que eu menos gosto, do que eu mais gosto, né? Na semana que vem, vou começar com o que eu menos gosto, vou terminar com o que eu mais gosto. Então, semana que vem, na sexta-feira, tem aí um ranking dos álbuns do Pink Floyd, já que chegamos ao final da nossa jornada dissecando álbuns do Pink Floyd. Depois do ranking, eu vou falar dos álbuns do Roger Waters, do Richard Wright, do Nick Mason e do David Gilmour. Então a gente tem muita coisa para falar desses caras ainda, tá beleza? Vou falar também dos DVDs que eu tenho, dos shows ao vivo, né? Dos bootlegs. E a gente vai falando de Pink Floyd aí, porque tem muita coisa ainda para falar desses caras. Forte abraço, até semana que vem. Curta, comente, dê um like, dê um trabalho para fazer essa série, cara. Eu dei uma captada no YouTube, né? Porque eu fiz, não, mas é uma das séries mais, assim, material mais minucioso falando sobre os álbuns do Pink Floyd. Eu queria realmente trazer informações mesmo diferenciadas de muita coisa da gringa. Então, cara, deu um trabalho para fazer, mas eu fiz porque eu queria conhecer também e queria que vocês também conhecessem aí bastante coisa deles, tá? Então,
aquele like, se inscreva no canal e compartilhe. Não deixe de fazer o seu comentário. Se você também odeia esse disco aí, que nem a maioria, comenta aqui também. Valeu, forte abraço.